Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, já aconteceu, provavelmente com vocês, como aconteceu comigo várias vezes, de abrir um livro e a leitura simplesmente não fluir, a leitura simplesmente não acontecer. Você começa a ler e parece que a coisa não anda, não segue adiante, fica uma coisa, atravancada. E não tem nada a ver, na maioria das vezes, com a compreensão do que está escrito. Pode ser a compreensão, pode ser que o escritor escreva mal e seja uma leitura complicada por causa disso, mas em geral não é isso. Você entende o que está escrito, você entende as palavras, entende até as ideias. Mas parece que não acontece uma conexão, parece que você não consegue se conectar com o autor. Já aconteceu isso com você? Comigo algumas vezes. Autores às vezes conhecidos, eu posso dizer alguns. Por exemplo, o Scruton. O Scruton não é um autor difícil, o Roger Scruton. Mas, nas primeiras vezes que eu tentei lê-lo, sabe, a coisa não andava, parece que não fluía. Eu falava, pô, o que está acontecendo? Eu percebo que não é um livro difícil, mas não aconteceu na primeira vez que eu tentei lê-lo. Engraçado que outros autores, que talvez fossem até um pouco mais difíceis, como Chesterton, de primeira eu me conectei com ele. E é isso mesmo que acontece. Às vezes a gente se conecta com algum autor e às vezes outros autores, essa conexão não acontece imediatamente. E aí o que eu faço? Eu suspendo a leitura. Assim, para que eu vou ficar insistindo numa leitura que não anda? Para que eu vou ficar insistindo numa leitura que não acontece, que é apenas desgaste físico e mental e com pouco proveito, né? Eu posso ler outro livro, tenho coisas mais importantes para fazer. Então, eu suspendo a leitura. Aí o livro volta para a estante. Às vezes você compra o livro e tal e vai para a estante. É até engraçado que alguns aluno chega aqui, olha para a estante e fala assim, poxa, professor, você já leu todos esses livros? E eu vejo que eles ficam um pouco decepcionados quando eu digo, não li todos, tem livros que eu ainda não li. Assim? Como alguém tem livros na sua estante, compra livro e não lê? Pô, você gasta o dinheiro, é a mesma coisa que comprar uma pizza e não comer. Não tem muito sentido na cabeça delas. É que elas não sabem como é que funciona isso aí. Mas, assim, às vezes esse é o motivo. Você compra o livro, abre o livro, lê e a conexão não acontece. Você precisa entender que ali, gente, o leitor de um lado, o escritor do outro lado, são dois universos diferentes, são dois mundos que se encontram ali pela primeira vez. Imaginários diferentes, concepções diferentes, realidades e experiências diferentes que se juntam ali na primeira vez. E às vezes não cria a conexão. Às vezes não faz a liga ali de primeira. É muito normal isso. É muito normal. Agora, o que vai fazer essa conexão? O que vai fazer com que esses mundos se liguem definitivamente? Olha, há muitas causas que podem levar a isso. Na minha experiência, o que normalmente acontece é, deixei o livro na estante, às vezes eles ficam anos ali. Tem livros ali que acho que já tem mais de 15 anos, tudo bem. Mas de repente você tem um insight, que você sabe que é o assunto daquele livro. Puxa, aí você vai lá no livro, começa a ler e fala, poxa, aconteceu, olha, tá acontecendo. Aquela leitura que parecia tão complicada se torna fácil. Às vezes você tem a explicação de alguém que toca no ponto que era exatamente aquele ponto que estava meio nebuloso na sua cabeça. Aí você abre o livro e funciona. Às vezes você tem aí uma explicação, uma ideia que você nem guardou aquilo como relativo àquela leitura, mas você pegou em algum lugar, guardou. E quando você abre o livro, você lê, você fala, poxa, por que eu não entendi isso antes, né? Tá aqui tão na minha cara. Não é. É que provavelmente naquele tempo você não tinha, na primeira vez que você abriu esse livro, você não tinha alguns conhecimentos, alguns elementos que fizessem essa conexão do seu mundo com o mundo do escritor.
Então, o que cria essa conexão são exatamente esses insights, essas ideias que vão clarear, que vão fazer com que as coisas fiquem, transpareçam de uma maneira que o universo imaginativo do escritor se alie ao imaginário do leitor. O imaginário do leitor consegue abarcar aquele universo, consegue entrar em conexão, fazer uma ligação. Então esses insights, essas explicações, esses dados, eles criam como que pontes entre um e outro. E às vezes isso é consciente, nós percebemos, acontece claramente, já aconteceu algumas vezes comigo, de um autor falar alguma coisa daquele outro autor, aí quando você pega o outro autor e fala, agora eu entendi, nossa, estava aqui na minha cara o tempo todo e eu não tinha visto. E às vezes isso entra e você nem sabe, quando você pega esse autor que você tentou ler a primeira vez, a coisa flui. Entende? Às vezes está no controle e às vezes não. Você tem que entender que são dois universos. São dois mundos que estão entrando em contato pela primeira vez. E por causa disso, isso demanda tempo. Isso exige tempo para que haja essa harmonia, para que haja esse acerto, sabe? As pessoas às vezes querem que esses dois mundos entrem em conexão de cara e já tudo funcione, não é assim. Às vezes você precisa tempo, precisa acontecer algumas coisas que juntem esses dois mundos. E quando isso acontece, é uma delícia. Por isso, aí vai o meu conselho. Se você pegou um livro, comprou um livro, foi todo feliz, tentou ler o livro a primeira vez e sentiu que a leitura não fluiu, não se culpe por causa disso. Não há nenhuma necessidade, porque às vezes não é questão que você é burro, não é questão que você não tem conhecimento, não. Às vezes simplesmente o seu mundo, o seu universo não conseguiu se conectar de primeira com o autor. Não conseguiu entrar em contato de cara com o autor. E às vezes é apenas uma questão de desarmonia temporária, tá? Quando acontecer isso, o que você pode fazer? Busque algumas explicações de outros autores, de outros pensadores sobre aquele livro ou sobre aquele autor. Talvez aí venha algumas dessas ideias, alguns desses insights que podem lhe abrir a vista. Tá? É uma coisa que eu faço muito. Eu leio um livro, começa assim, tá difícil. Aí o que eu faço? Eu vou ler o que falam desse livro. E muitas vezes ali está assim aquela ponte que faltava para me conectar ao universo do escritor. Às vezes nem isso adianta. Aí só o tempo vai me trazer isso que eu quero. Tá? Então, não se culpe, não se preocupe. Faltou ali um bom entendimento? Guarde o livro, espere um pouco, sabe? Não perca tempo com isso, não perca energia. Nosso tempo é precioso, nosso tempo é importante. Espere que uma hora as coisas se resolvem. Tá bom? Então, é isso aí. Por hoje é só e até a próxima.